Fala galera bonita, beleza? Bora começar então a falar um pouco sobre funções inorgânicas, continuando com a nossa matéria, correto? A gente falou sobre ácidos, a gente soube dar o nome, a gente soube identificar os ácidos, a gente soube quais são as características do ácidos e quais são os tipos, e agora, depois, a gente aprendeu as bases também da mesma forma, e agora a gente aprende os sais, na verdade, e os óxidos, tá bom? Esse vai ser o principal foco da P2, beleza, galera? E assim como o próximo conteúdo também, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a função chamada sais, tá? Os sais, galera, eles só surgem a partir da reação entre um ácido e uma base. Então, o sal, ele é o produto de ácido, da reação do ácido com uma base, que vai gerar um sal e vai gerar uma água. Isso daqui é uma reação de neutralização. E essa reação, galera, eu posso dizer para vocês que é uma reação universal, beleza? Toda vez que você vê a reação entre ácido e uma base, vai acontecer neutralização e vai formar aí um sal e uma água, beleza? Uma, duas, três, 5, 10, 15, 20 águas e assim mais, beleza? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos, são de grande importância para a problemática ambiental, beleza? Por conta das chuvas ácidas, então a gente deixa para falar um pouquinho mais na frente e vamos voltar aqui para o sal. O sal que a gente conhece, né, popularmente conhecido, seria o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha que a gente conhece aí, beleza? Vocês veem que eles ficam na forma cristalizada. Eles em temperatura ambiente, eles são sólidos, né? E quando adicionado em água, esse sólido ele começa a se dissolver, ele se solubiliza em água, beleza? Com grande facilidade. Por quê? São compostos polares, beleza, galera? Uma vez que faz ligações iônicas, tá bom? Bom, continuando. A gente sabe, então, que um ácido, quando eu adiciono em água, vai liberar H+, os prótons de hidrogênio, tá? E o ânionzinho, que seria o A metal que esteja ligado, tá? Vamos pensar agora numa coisa. Os ácidos existem, então, ametais. As bases têm a presença de metais, beleza? Então, é só uma dica para vocês. Todo ácido que você vê, todo sal, né, que você vê, todo sal que você vê, tá, formado, sempre o A metal é do ácido e o metal é da base, beleza? Então, temos aqui outro exemplo de base. Se eu pegar essa base e adicionar em água, vai gerar Na+, e a hidroxilazinha bonitinha, tá? E a gente sabe que esse H+, ele não está sozinho assim no universo, desculpa, jogado na água, tá? Ele vai estar sempre somado com a molécula de água, na qual forma o hidrônio. Lembra dele? O hidrônio, ele está aqui, ó, e mais a hidroxila, que a gente viu, beleza? É, Vou andar rápido porque esse conteúdo é mais prático do que teórico, tá? É, as características, né, como eu já falei, são compostos iônicos, beleza? Então eles fazem ligações iônicas, então a tendência dele formar uma substância sólida é muito grande, beleza? Em temperaturas ambientes. Solução aquosa, né, eles podem se dissociar originando então cátions e ânions livres, ou seja, tem o metal e o ametal livre aí numa solução. Beleza? Quando a gente pega o sal de cozinha e adiciona em água, dentro daquela água salgada vai estar vai íons de sódio e íons de cloro, beleza? É, Bom, ela também pode ser considerada como uma solução eletrolítica, uma vez que eu tenho polos, beleza? Podem ser obtidas pela reação química entre ácido e base, como eu já tinha falado. O sal só pode ser formado a partir da reação entre ácido e base, que gera sal e água. Em geral, apresenta o sabor salgado. Bom, galera, nem todo sal é bacana a gente colocar na boca. E nem todo sal a gente vai querer saber se o sabor é salgado ou não. Mas é típico dele, a característica principal do sal é ser salgado, beleza? Mas não é todo sal que a gente vai colocar na boca, tá? Temos aí as classificações dos sais. Existem, se eu não me engano, seis categorias de classificação. Vamos lá. Os sais normais.
Quem são os sais normais? São aqueles sais resultantes da reação de neutralização total do ácido e base. Pedro, não entendi. Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui o hidróxido de potássio, que é uma base, e tem o hidróxido de cálcio, ou hidróxido de potássio, desculpa, e temos aqui o ácido, que é o ácido clorídrico. Eles sofrem reação e o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui vai atacar a hidroxila para formar quem? A água, como a gente já viu. Toda reação de ácido e base vai gerar sal e água. Então, vai gerar aqui a água que a gente viu. Agora, o potássio, ele vai atacar o cloro, aonde que vai gerar o quê? O sal normal, beleza? Um sal normal aqui, que é o nome dele é cloreto de potássio, tá? Sempre, galera, isso é uma regra, sempre começa com o metal, depois o ametal, beleza? Temos aqui o hidróxido de cálcio, né? Esse que ele colocou aqui duas vezes, a hidroxila, é porque a gente sabe que é Ca, abre parênteses, OH, fecha parênteses, e 2, beleza? Então é CaOH2, beleza? Mas ele preferiu tirar dos parênteses para vocês verem como que eles vão formar a água. Repara, as duas moléculas de hidroxila vão atacar as duas moléculas de hidrogênio para formar o quê? Duas moléculas de água, beleza? E o cálcio vai atacar quem? O sulfato, beleza? Que vai gerar aqui o sulfato de cálcio, beleza? Que é um sal normal também. Vocês viram que não restou, não sobrou nenhum hidrogênio, beleza? Não restou nenhuma hidroxila. Então aqui foi a neutralização total, beleza? A quantidade de hidrogênio, né, é a mesma quantidade de hidroxila, beleza? Então, houve a neutralização total, tá? Nesse caso aqui, que na terceira opção, eu tenho aqui o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que reage aqui com o ácido aqui, o ácido fosfórico, 6 menos 2 vai dar 4, 1, 2, 3, 4, então é oso, então é ácido fosforoso, beleza? Nem isso, porque são três, né? Aqui, o H daqui com mais o H daqui, então são três. Então 6 vai dar 3, 1, 2, 3. É isso mesmo. Fosforoso, tá? Ácido fosforoso, tá? Então, ó, hidróxido de sódio reage com ácido fosforoso e que vai gerar esse indivíduo que seria um sal normal, porque ele só conseguiu ionizar um hidrogênio apenas. E temos aí a formação de água, tá? Questão de neutralização total é quando a gente não tem um restinho de hidrogênio ou um restinho de hidroxila, tá? Então a gente diz que é uma neutralização total, tá bom? A mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de hidroxilas, tá? Temos o hidrogenossal. Esse cara, galera, antigamente, até 2018, ele era chamado de sal ácido, tá bom? Então, era um sal ácido. Por que que ele era um sal ácido? Deixa eu ver se é o ácido mesmo. Isso, é o ácido mesmo, né? A gente vê aqui. Hidrogênio e sal são resultantes de uma reação de neutralização parcial e total da base. Repara que, olha só, eu tenho uma base, que é o hidróxido de potássio, e temos aqui o 1, 2, 3, H3PO4. Vocês reparem que só vai conseguir desprender um hidrogênio para formar água. E a gente sabe aqui que não teve uma neutralização total, teve uma neutralização parcial, uma vez que a quantidade de hidrogênios está sendo de hidrogênios aqui está sendo maior do que a quantidade de hidroxilas formadas. Foi o caso daqui, tá bom? Temos aí, então esse aqui são sais ácidos, porque tem presença a mais de hidrogênio. Os sais básicos, né, que hoje é chamado de hidroxissal, tá, tem a presença de hidroxila no sal, tá vendo? Olha só, a presença de hidroxila no sal, tá? Temos um outro exemplo, são os sais neutros, né, que o engraçado, ele não deixou especificado, né? Os sais neutros, né? Geralmente é o monóxido de carbono, tá?
o monóxido de nitrogênio e o di... e o... Não, desculpa, isso aí é o oxigênio, é o oxiácido, desculpa. Apaga essa parte. Não tem sais neutros, tá? Temos aí a nomenclatura dos sais, tá? Primeiro, vou dar o nome do ânion e depois dar o nome do cátion. Quem recebe o nome do ânion vai depender da nomenclatura do ácido. Então, olha só o exemplo. Tá vendo aqui nessa tabelinha? Eu tenho aqui esse exemplo aqui de ácido. Ele, nesse indivíduo, ele fica ácido clórico. Quando ele se transforma em um sal, o nome dele fica clorato. Pedro, mas por que que aqui não se separou, esse cloro não se separou do oxigênio? Lembre-se, galera, porque aqui está acontecendo ligações covalentes. E entre o hidrogênio e o cloro, né, o clorato aqui, está acontecendo cerca de uma ligação. É uma ligação covalente também, porém uma ligação mais puxada para o polar. Ou seja, quando eu adiciono água, eu vou conseguir romper essa ligação com o hidrogênio, beleza? Então vai ficar esses dois carinhas juntos e vai ser chamado de clorato, né? Clorato, né, no caso. Vai depender do outro indivíduo que estiver aqui, reagindo com ele. Temos esse outro exemplo, né, o H3PO4, o ácido fosfórico. Terminou com ico, quando se transformar sal, ele vai ficar fosfato. Pedro, da onde que surgiu esse menos 3? Eram os 3 hidrogênios que estavam aqui. Então subiu aqui a quantidade para o número de NOx. Tá? Quando terminado em hídrico, né, que é o caso dos hidrácidos, né, ácido clorídrico, quando ele se transformar em um sal, ele vai ser cloreto. Ácido cianídrico, quando ele se transformar em sal, vai ficar cianeto. Temos aí, quando terminado em oso, ele vai virar um ito. Então, ó, ácido nitroso vai ficar vai ficar nitrito. Ácido sulfuroso vai ficar sulfito, tá? E temos essa tabelinha aqui para a gente já identificar qual nomenclatura eu devo colocar em qual. Então aqui toda essa galera aqui é o ácido e toda essa galera aqui é o sal. Então olha só, se o ácido for ico, terminado em ico, vai ficar ato. Se o ácido termina em hídrico, vai ficar ito. Se o ácido termina em oso, vai ficar em ito. Uma dica para vocês é isso daqui, ó. Bico de pato, formoso periquito. Com ácido clorídrico, é aquele que tem no estômago da gente, que é forte pra caramba, tá? Com ácido clorídrico, galera, eu não me meto. Ou seja, vamos repetir? Bico de pato, formoso periquito, com ácido clorídrico, não me meto. Beleza? De novo. Bico de pato, formoso periquito, com ácido clorídrico, não me meto. Beleza? Temos aí exemplos, né, de reações, tá? Então temos uma base que se chama hidróxido de potássio e temos um ácido chamado ácido clorídrico. Lembrando que Pedro já tinha falado para mim que a nomenclatura do sal depende da nomenclatura do ácido. Então o que vai acontecer? Se o ácido terminou em hídrico, quando ele virar um sal, ele vai ficar cloreto. Então o cloreto dê o nome do cátion, potássio, né? O nome da base. Aqui, ó, ácido cloroso e o hidróxido de sódio. Quando ele virar um ácido, né, quando eles reagirem, esse oso vai ficar ito, então vai ficar clorito de sódio. Do outro lado, ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre 1. Então temos aí o sulfato, porque terminou com ico, vai ficar ato. Então sulfato de cobre 1 ou sulfato cuproso, tá? Uma vez que é NOx variável, tá bom, galera? Nomenclatura de hidrogenossais. Não é muito utilizado por enquanto, mas enfim. Quando você vê o hidrogenossal, a gente já sabe que vai depender da quantidade de hidrogênio que estão dentro dessa substância. Se eu vejo dois hidrogênios, eu vou colocar dihidrogeno, o resto vai depender do ácido, fosfato de sódio. Só tem um monohidrogeno fosfato de sódio. Só tem um também, e pode ser colocado monohidrogeno sulfato de sódio. Ou hidrogeno sulfato de sódio, que a gente já vai saber
que é só apenas um hidrogênio. Beleza? Temos aí mais o que? Isso aqui... Nomenclatura dos hidroxissais, são aquele que tem hidroxila, a mesma coisa. Se eu vejo duas hidroxilas de hidroxicloreto de amônio, uma hidroxila, monohidroxicloreto de amônio, de alumínio, desculpa, uma hidroxila, hidroxinitrato de cálcio, beleza? Vai depender aqui, ó, nitrato de cálcio, nitrato é o ácido. Então a gente tem que saber a nomenclatura deste ácido para saber qual o sufixo que eu devo colocar aqui, beleza? Exercícios, na verdade, deixa eu ver se a gente já não vai passar. Então vamos lá, no exercício. Olha só, galera, nesse exercício já está até feito, né, na verdade. Mas, vamos lá, complete as equações das equações de neutralização total ou parcial, de acordo com as proporções dadas para os ácidos para as bases, classificando o sal produzido em sal normal, hidrogenossal ou hidroxissal, bem como nomeando-as. Nomeie também os ácidos e as bases de cada reação. Galera, para você ver que o conteúdo ele está bem casado, tá? Então é necessário que a gente entenda a nomenclatura de um ácido, a nomenclatura de uma base, para entender a nomenclatura do ácido e também dar o nome dele, beleza? Então vamos lá. A reação entre hidróxido de sódio e o ácido bromídrico, beleza? A gente tem o quê? Como que a gente completa essa reação? A gente sabe que adicionando em água, isso aqui vai se romper, vai separar Na e OH. Isso aqui jogado em água vai romper, vai ficar H e o outro Br, beleza? Então, o metal vai atacar o ametal, que é o Br, beleza? Então, vai ficar o brometo de sódio. E a gente sabe que o restante vai gerar água, beleza? Lembrando, reação de sal com uma reação de ácido, né, com uma base vai gerar o quê? Sal e água, tá? Sal não é só o cloreto de sódio, tá, galera? Então temos aí a reação de hidróxido de magnésio com o ácido sulfuroso. Reparem que o magnésio vai atacar esse SO3, beleza? E o restante vai gerar água. Então a gente vê aqui o indivíduo formado, que seria o sulfito de magnésio. Uma vez que terminou com oso, quando ele vira para cá, vai ficar sulfito, beleza? Reação entre hidróxido de zinco com o ácido clorídrico, tá? Lembrando que existem duas hidroxilas aqui, tá vendo? Então ele tirou dos parênteses para especificar para vocês. Então reparem só uma coisa. Repara que uma hidroxila que conseguiu atacar o hidrogênio para formar uma água, mas a outra hidroxila ela não se desprendeu, formando então o hidroxicloreto de zinco, tá? Que seria o hidroxissal. Lembrando, a hidroxila vai ser maior que a quantidade de hidrogênios, tá? Temos aí o caso do hidróxido de ferro reagindo com o ácido fosfórico, tá? Reparem que as duas moléculas de hidroxila, elas reagem com as duas moléculas de hidrogênio, beleza? E a gente repara que sobrou um hidrogênio. Quando sobra um hidrogênio, a gente sabe que vai ser um hidrogenossal, vai ser um sal mais ácido, beleza? Que é chamado de monohidrogenofosfato de ferro 2 ou hidrogenofosfato de ferro 2, beleza? Temos aí o hidróxido de alumínio reagindo com ácido crômico. Repare que estão 3 moléculas de hidroxila, então somente duas vão atacar os 2 hidrogênios do ácido crômico para formar a água e vai sobrar uma hidroxila. Então a gente tem aí o monohidroxicromato de alumínio, que é um hidroxissal, tá? Seria um sal básico, tá bom? Lembrando, nomenclatura de sais depende da nomenclatura do ácido. Vou afirmar sempre isso com vocês, tá bom? Temos aí, então, falando sobre os óxidos, tá? Eu achei muito interessante o exercício anterior, coisa que não é muito falado dessa forma tão explicadinha,
tá? Então achei bem bacana vocês ficarem refazendo, porque reação química vai ser a matéria do próximo capítulo. Então, vou cobrar muito reações químicas, tá bom? Temos aí os óxidos, né? É a função química onde o oxigênio é o mais eletronegativo, beleza? Não existe ligação entre um oxigênio e um flúor, tá bom? Não existe um óxido, na verdade, com ligação entre oxigênio e flúor. Uma vez que o oxigênio, uma vez que o flúor, na verdade, é mais eletronegativo do que o oxigênio, beleza? Logo, isso aí não poderia ser chamado de óxido, tá bom? Os óxidos são compostos binários, ou seja, são dois elementos, tá? Com dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio e o outro é alguém menos eletronegativo do que ele, tá bom? E temos aí como exemplo, né? Ele colocou aqui exemplos, tá? Temos aí o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio. Todos esses daí têm presença no nosso ar atmosférico, tá? E dependendo da quantidade dele também, pode ocasionar aí a famosa chuva ácida, uma vez que ele pode reagir com água, tá bom? E se reage com água, aquilo dali a gente vai ver que vai formar um tipo de ácido, beleza? Então a gente vai ver a partir daqui. Nomenclatura dele, tá? Dos oxiatos, desculpa, dos óxidos. Sempre vai ser óxido de o nome do metal. Isso para quem tiver NOx fixo, tá bom, galera? Quem é que tem NOx fixo? A primeira coluna, a segunda coluna, a 13ª, a 14ª, a 15ª e assim vai, beleza? Só os metais, tá? Não os ametais. Então aqui, ó, cálcio e oxigênio, óxido de cálcio, beleza? Também conhecida como calviva ou calvirgem, aquele que é pintado aí nas calçadas de branco, até mesmo em parede utilizada, tá? Para fazer gesso também, tá bom? Temos aqui sódio, então óxido de sódio, prata, óxido de prata, óxido de zinco, óxido de alumínio, beleza? Então todos esses são exemplos de óxidos, tá? Vocês viram que são binários, são dois elementos, o sódio e o oxigênio, a prata e o oxigênio, o zinco e o oxigênio, o alumínio e o oxigênio. Então, fato é, todo óxido termina com oxigênio, tá bom? Quando eu me refiro a compostos covalentes, né? No caso, aonde o carbono é um ametal e o oxigênio também é um ametal, então eles fazem tipo de ligação covalente, tá? Em substâncias ametálicas, beleza? Eu tenho que especificar a quantidade de indivíduo. Um exemplo, CO2 só tem um carbono, então é monóxido. Desculpa, só tem um oxigênio. Monóxido, beleza? De carbono, porque só tem um carbono aqui. Poderia colocar monocarbono? Também, tanto faz, beleza? Mas vamos botar dessa forma. Monóxido de carbono, beleza? Se fosse o CO2, dióxido de carbono, beleza? E assim vai. Deixa eu ver aqui. Aqui ele botou exemplo. Repara, ó, 5 oxigênios, pentóxido, 2 fósforos, difósforo, di2, beleza? Nesse outro caso aqui, trióxido, porque são 3 oxigênios, e 2 ferros, então vai ficar diferro. 5, pentóxido de dinitrogênio, tetróxido, porque são 4, de triferro, 3 ferrozinhos aqui bonitinho, tá? Mais do que... tá. Quando é um NOx variável, que é o caso aí que a gente já sabe que acontece com ferro, com o cobre, com o chumbo. Então eles podem ter NOx variável. Então nesse processo eu tenho que especificar o número de oxidação. Então no caso FeO, o número de oxidação que a gente sabe daqui, ele é 2, beleza? Então óxido de ferro, 2.
Porque o ferro a gente pode encontrar na natureza o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Lembra? É toda aquela galera do buraco da tabela periódica, tá? Pode ser chamado aí, então, de metais de transição, tá? Então eles geralmente tem, geralmente não, sempre, né? Tem NOx variável, tá bom? Então tem um mais 2 e um mais 3, tá? O cobre pode ter mais 1 e mais 2. Então, óxido de cobre 1, óxido de cobre 2, para especificar que é o segundo. Tá? Também posso dar nomenclatura, ao invés de colocar o número romano, colocar oso para aquele que tiver menor número de oxidação e ico para aquele que tiver maior número de oxidação. O mesmo sistema que a gente viu lá atrás das bases, tá? Segue o mesmo esquema, tá bom? Não tem mistério. Olha só, óxido ferroso, óxido férrico, óxido cuproso e óxido cúprico, beleza? Nomenclatura, como já deu aqui, né? Eu não queria muito que deixasse a resposta, mas vamos lá. O chumbo, galera, ele é variável. Ele está lá nos metais de transição. Então, já que ele é de transição, eu teria que descobrir, então, o número de oxidação dele, que provavelmente vai dar o número 4. Tá? Como que eu descubro? O oxigênio a gente sabe, não sabe? É menos 2. Tá? E aqui do chumbo eu vou botar X. Então, menos 2 vezes 2 vai dar 4, né? Menos 4. Então, x menos 4 é igual a zero, logo eu passo o 4 para o outro lado, ele fica positivo. Então, ó, óxido de chumbo 4. Ou, se eu não me engano, acho que esse daqui é o maior. Plúmbico, na verdade. Seria óxido plúmbico. Se eu não me engano, tá bom, galera? Mas temos aí. Depois, monóxido de cromo, tá? Lembrando que esse indivíduo é um ametal, tá bom? Então a gente tem que especificar monóxido de cromo. Esse indivíduo também é um ametal. Então, ó, são 7 oxigênio, heptóxido de cloro, tá? Nesse indivíduo aqui, óxido de zinco, tá? NOx fixo. Aqui, nesse caso, a gente tem aí um ametal, então monóxido de dinitrogênio, NOx fixo, óxido de prata, ametal, trióxido de dimanganês, dióxido de carbono, óxido de lítio, óxido de estanho 2 e o pentóxido de fósforo. Tá? Também os óxidos têm suas classificações. Tá? Pode ser classificado, então, como os óxidos básicos, ácidos e neutros. Tá bom, galera? É muito importante a gente saber diferenciar esses três, tá bom? Os óxidos básicos são aqueles que, quando misturado em água, vai formar base, beleza? Então, geralmente, esses indivíduos são metais, tá bom? São metais. Geralmente não sempre, tá? Vão ser metais. Outro exemplo, tá? Temos aqui um óxido básico, que a gente não sabe que é um óxido ácido, vamos supor assim. A gente pega ele e adiciona água. De repente ele vai formar o quê? O hidróxido de sódio. Pera, hidróxido de sódio é uma base, então com certeza esse indivíduo aqui é um óxido básico. Mas você já vai estar sabendo que tem metal, então ele possivelmente é, é uma base, beleza? Temos aqui outro exemplo, tá? No caso, repara, se eu pegar esse óxido básico e misturar com ácido, então, um óxido básico e misturar com um ácido, vai acontecer neutralização também, uma vez que esse indivíduo é básico, correto? Então, temos aí a formação de um sal e uma água. Novamente, eu tenho um óxido básico reagindo com um ácido, vai gerar sim um sal e uma água, uma vez que esse óxido básico ele tem caráter básico e toda base reage com ácido, forma sal e água, beleza? Os óxidos ácidos ou anidridos, tá? Quem são eles? Os óxidos ácidos, tá, ou anidridos, são aqueles que formam aí por desidratação, ou hidratação, na verdade, tá? Formam compostos ácidos. Olha só,
Se eu pego um óxido ácido, dica, se eu vejo ametal com oxigênio, a gente já pode decifrar daí que ele é um óxido ácido, beleza? Porque ele, quando adicionado em água, vai gerar quem? Um ácido. Olha só, ametal com oxigênio é um óxido ácido. Se eu adicionar água, vai gerar o ácido carbônico, que a gente está vendo aqui. Se eu, na verdade, então, pegar esse óxido ácido e misturar com uma base, e reagir com uma base, vai ter reação sim e vai gerar sal e água. A questão da neutralização, lembra? Ácido reage com base e forma sal e água. Mesma coisa acontece aqui embaixo, beleza? Difícil, galera? Nem é tanto assim, pode ficar tranquilo, tá? Bom, os óxidos ácidos são denominados anidridos de ácidos, que são obtidos a partir da desidratação de oxiácidos inorgânicos. Ou seja, se eu pegar um oxiácido e retirar uma quantidade de água, vai gerar para mim quem? O SO3. Então eu pego o ácido que eu quero e retiro a água, vai sobrar esse óxido aqui. Então esse óxido aqui é chamado de óxido anidrido, beleza? É óxido anidrido e o nome dele é trióxido de enxofre, beleza? Então é por desidratação, uma vez que eu estou retirando água, tá bom? Do ácido sulfúrico. Assim como a gente tem a hidratação também, tá? Também pode acontecer a hidratação, então quando você adiciona água. Mas vamos lá. Se o ácido apresentar apenas um hidrogênio multiplicando-se por 2, ele terá dois hidrogênios e então subtrai-se uma molécula de água como por exemplo. Então temos aqui o ácido nítrico, beleza? O ácido nítrico, se eu multiplicar ele por 2, toda essa galera aqui vai ser multiplicada por 2, beleza? E eu retiro uma quantidade de água, só uma quantidade de água, tá? Eu vou ter a liberação aqui de um pentóxido de dinitrogênio, que é um óxido, tá bom? Que é um óxido anidrido. Por que anidrido? Porque foi retirado, né, por desidratação, né, foi retirado água. Tá? Olha só, novamente, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, eu retiro uma molécula de água e tenho aqui o anidrido sulfúrico. Se eu pego o ácido crômico, retiro uma quantidade de água, tenho um anidrido crômico. Tá? Permangânico. Se eu retiro uma quantidade de água, vai ter o anidrido permangânico. Se eu tiro uma quantidade de água do ácido clórico, vai ter aqui o anidrido clórico. Tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Os óxidos neutros, isso daqui é decoreba. Tá? Óxidos neutros, sempre são esses três. Tá? Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. É o gás hilariante, tá bom? Esse segundo aqui. Esse segundo não, o terceiro. Então são só três que não reage com ninguém. Nem com água, nem com sal, nem com base. Ele não reage com ninguém. Então se você vê uma reação com um desses dois indivíduos aqui, não tem formação de produto. Não acontece reação nenhuma. Beleza? Outras classificações para os óxidos, né, chamado de peróxidos e superóxidos, né? E também tem os anfóteros, tá bom? Os anfóteros são aqueles que se comportam, uma hora ele pode se comportar como ácido, outra hora ele pode se comportar como base, dependendo de quem está reagindo com ele. Não sei se esse livro aqui ele aborda sobre eles, tá? Não aborda, então é para deixar para o ano que vem a gente comenta sobre eles, tá? Então os óxidos anfóteros são aqueles que quando é um óxido que reage com uma base, ele vai ter comportamento ácido, beleza? E quando ele reage com ácido eu já fui, com uma base, ele vai ter comportamento ácido, beleza? Então assim, comportamento anfótero é que tem ambiguidade, tá bom? Ele uma hora pode se comportar como ácido, outra hora ele pode se comportar como base, vai depender de quem está reagindo com ele, tá? Temos aí esse exercício aí é para a gente resolver
A gente pode resolver logo agora, deixa eu ver o tempo. Tá? A gente resolve no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.